iniciando esta série, reformando a minha casa, colocando a mão na massa, fazendo as coisas, dizendo, eu sou capaz, eu posso fazer. É disso que nós vamos fazer nessa série. Primeiro eu quero explicar para vocês por que de tudo isso. Bom, o que aconteceu na minha casa e tudo mais. Então vamos lá, a gente dá um passinho para trás, tá? Eu tô aqui, isso aqui é um estúdio, tá? Ele tem as paredes ele tem as paredes com essas placas de espuma e tem uma parede aqui que atrás dessa parede é aterro, tá aterrado, não? E eu aluguei a minha casa. E ela ficou por uns bons anos alugada. E quando eu voltei nessa casa aqui, tinha um grafiato. Grafiato é uma textura, né? Houve um vazamento muito grande, os inquilinos não cuidaram do vazamento, entrou água aqui dentro desse estúdio e com essa grande quantidade de água, aquela textura que havia na parede, ela umedeceu demais e ela tinha os pedaços que estavam saindo, não estava saindo. E eu resolvi então pegar e tirar aquela textura. A gente me deu um serviço danado. Eu não gravei essa retirada da textura porque eu não estava fazendo, nem pensei de ser um motivo de colocar no canal e tudo mais. Mas eu vi que realmente porque tem muitas pessoas que ficam esperando ter alguém que te ajude, muitas pessoas ficam esperando a reforma da casa, a consertar uma parede e sempre dando aquela coisa assim, eu não tenho dinheiro, dando desculpas, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem me ajude, a mão de obra é cara, então eu vou deixar e vai ficando, tá? Eu também estava pensando assim, porque era uma parede com textura e eu tinha que tirar, então de início ali, eu pensei assim, vou só tirar aqueles pedaços e emendar a textura. Aí eu caí na onda de escutar alguém dizer assim, não, tire toda a textura e daí coloca uma massa, ali faz a massa novamente. Gente, levei semanas e mais semanas tirando aquela textura, porque tinha lugares que ela estava muito fixa, então eu tinha que pegar uma espátula e bater com o martelo para sair. E nessa história de espátula bater com martelo, fez os buracos na parede, né? Porque atrás tem um concreto, e fez aqueles buracos ali, e eu fui tentar preencher com uma massa acrílica, né? E não ficou totalmente perfeito. Mas como eu tenho uma amiga, uma pessoa fantástica, que diz bem assim, não precisamos de paredes perfeitas para ser felizes, eu adorei o meu resultado. Eu não preciso de uma parede lisinha, perfeita para ser feliz. Melhorou muito, não tem mais aquele mofo, porque aquela textura ali onde ela estava soltando, havia criado um mofo por trás, não? Então, ela estava solta, tinha aquele mofo. Eu eliminei o mofo desse espaço aqui. É uma parede que não tem água atrás, né? Um local muito seco, não tem água atrás dessa parede. Então, mas se um dia acontecer novamente de haver um vazamento, né, que foi um cano da água que arrebentou e eles não cuidaram, ficou muitos dias vazando a água, né? Eles estavam viajando e não viram, quando chegaram estava tudo cheio de água aqui dentro de casa. Mas, gente, o que eu fiz? Passei a massa acrílica do meu jeito, é lógico que não ficou perfeito. E como esse estúdio aqui do meu filho, ele quer colocar uns adesivos na parede. Então eu comprei umas chapas PS, tá? São chapas, é tipo de um acrílico, né? Fixei na parede para a gente poder colocar os adesivos aqui. Por quê? Porque não ficou aquela parede retinha, perfeita, ela ficou meio ondulada. Então eu achei uma solução muito prática colocar essas chapas aqui. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou terminando a pintura. Então, é disso que vocês vão ver hoje. Eu estou terminando a pintura. Esses plásticos aqui, porque eu estou fazendo o teto e estou pintando aqui embaixo. Disso que nós vamos falar. Eu não tenho muito tempo para fazer, então vai ser assim, aquela coisa assim. Diário de reforma da parede que estava com a textura, tá? Vou tentar pintar um pouquinho mais o teto, eu já passei umas mãos no teto. Vou passar a terceira mão
Aqui embaixo, na parte de cima, eu já passei várias demãos. É só aqui na parte de baixo que eu tenho que pintar, fazer mais algumas demãos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, então tá aqui a parede que eu fiz. Coloquei essa chapa PS, ó, aqui. Ok, ó. Aquilo que eu falei para vocês não ficou aquela coisa, aquela perfeição. Dá para ver que tem umas pequenas ondulações ainda, né? Mas eu tô amando essas ondulações. Eu achei assim que ficou um rústico aqui para essa... A parede ficou rústica. É um estúdio, então, olha ali, aqui essa parte aqui ainda que eu tenho que eu vou pintar. Então, da metade da parede para baixo ainda tá faltando um pouco de tinta. E o teto, eu pintei até um pedaço o teto, tenho que pintar o resto. Então, vou pintar metade do teto. Pintar metade do teto e depois eu puxo o balcão que está aqui, este balcão que está aqui, eu puxo ele para cá e pinto o resto. Aqui já na parte da tarde, eu tinha um tempinho, um intervalozinho, e vim aqui, eu disse, não, eu tenho um propósito e vou fazer, então vamos continuar a pintura. De manhã eu consegui só fazer um pedaço, que foi uma questão de uns 40 minutos, então foi aquela função, bem no finalzinho da tarde, eu resolvi terminar esta parte, então, pinta, ali, como é tão claro a tinta branca, né? Você olha, daí quando você olha de longe, você vê as falhas ali. Então, passando a tinta com o rolinho, procurando não fazer muita sujeira no chão, nas paredes que não são pintadas. Então, já procurando limpar um pouquinho mais, mas sempre aquilo, né? Você pinta e você não tem muita prática na pintura, e quando você olha de longe você vê as falhas nela. Então é aquele sobe e desce de escada, vem, vai. Aqui novamente, terminando aqui de pintar. Eu acho que o que mais dá trabalho é você esticar os plásticos no chão para não ficar tudo aqueles pingos de tinta, estica, né, os papelão, os plásticos. E toma um golinho d'água, né? Porque ninguém é de ferro. Volta lá a preparar. Agora eu peguei um rolo maior para pintar o teto, né? Mexe bem a tinta,
para pintar. Eu não sei vocês, mas a pintura de teto para mim é a pior parte que tem na pintura, né? Porque uma que respinga bastante o chão. Eu não sei como é que as pessoas fazem, né? Aí eu tô umedecendo o rolinho, né? Eu umedeci bem o rolo. Eu não sei como é que as pessoas fazem, mas para mim ele sempre respinga. Então eu forrei bem o chão para não ter que ficar aquela coisa cheia de pingo de tinta, né? Depois você sofre para limpar o chão e os móveis que estão ali. Então eu procurei todas as etapas aqui, aquela coisa assim de todo cuidado para não ficar as coisas lambuzadas de tinta, né? Aí eu peguei o cabo da vassoura e vou lá começar com o teto. Aí eu levei mais ou menos 1 hora, gente. Passei o rolo no teto, só ficou um pedaço ainda para o lado de cá, onde está o balcão, que eu tenho que fazer. Mas é bem difícil, principalmente porque essa claridade que estava vindo contra, eu olhava de um lado, parecia que estava pintado, olhava do outro, faltava tinta. Então, tinha que passar várias vezes e puxa o rolo para cá e puxa o rolo para lá. Foi bem difícil e eu não tenho prática. Olha, é a primeira vez na minha vida que eu pinto teto, né? Parede já tinha pintado, mas teto, eu não sei como é que vai estar o pescoço hoje à noite, né? Então, aproveitando bem a tinta, passei em todos os cantinhos. Eu quero ver amanhã quando ela estiver bem seca, mas já vendo aqui, olhando, observando assim, parece que ficou bem pintado toda essa parte do teto. Então estiquei bem o rolo até não ficar aquele acúmulo de tinta, passei várias vezes. Aqui então ficou algumas coisas ali perto da lâmpada lá. Eu peguei a escada e disse, não, vou passar com o rolo ali perto, porque eu quero trocar essa luminária aqui, mas se eu não passar bem direitinho em volta, eu não sei o tamanho da outra, pode ser que ela seja menor ou bocal ali, então tem que ficar bem fechadinho. Passou um pouco em cima dessa luminária, mas eu vou trocar. Então, lá naquele outro canto lá eu procurei puxar bem a tinta. Tá? Vocês veem que como a luz às vezes te engana, né? Tem lugares que eu pensei que tinha pintado e estava sem tinta. Então, bem difícil, principalmente nessa claridade aqui que estava vindo. Mas amanhã cedo, quando o sol vier pela manhã, eu vou ver as partes que ficaram sem tinta. Aqui o restinho da tinta que ficou lá na bandeja, aproveitando para passar mais uma mão nesse lado aqui, nessa lateral da parede. Aqui ficou bem branquinho, mas bem branquinho mesmo. Eu tinha passado uma mão de manhã. Agora essa daqui é a terceira mão de tinta que eu tô passando nesse cantinho. Aqui embaixo, onde tinha essas falhas aqui, aqui na parte de baixo, também pintei. Gente, ficou perfeita a pintura dessa parede, ficou muito boa, tudo branquinho, ficou bem bonitinho assim. Lógico que não é uma parede que tá lisa completamente, ela tem umas ondulações, mas eu achei um charme essas ondulações. Aqui, ó, o resto da tinta lá que ficou na bandeja. Aproveitei até as últimas gotinhas de tinta. Agora é lavar a bandeja, lavar os pincéis e os rolos para amanhã continuar a pintura aqui. Gente, por que pintar, por que organizar? Que essas paredes, principalmente essa parede aqui que eu tive que tirar a textura, ela estava toda mofada. E dentro do Feng Shui, mofo quer dizer energia estagnada. É uma das piores energias que tem. Além do mofo, se a tua parede tem rachaduras, tem trincas e rachaduras também são problemas dentro do Feng Shui que nós chamamos de energias chás. Olha que branquinho que tá, gente. Dá uma paz, uma serenidade.
E isso que é cuidar da casa e mudar a energia, nem que seja devagar, a gente vai fazendo lá, todo dia um pedacinho. E até a próxima.